Salve, salve, gente linda! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, o Podmuc, aqui da Codmuc. E mais uma vez, hoje, vamos bater aquele papo muito especial com ele, Heraldo Matos. Alegria estar aqui de novo, partilhar um pouco de história e viver momentos, né? Para alegrar a sua vida aí, para dar motivação para você, partilhar um pouco. Acho que o nosso Podmuc aqui, ele fica que nem bate-papo de varanda da casa do vô, né? De contar história legal, de coisa bacana, que ajuda você a crescer e ter referências. É isso aí. Você que está curtindo os nossos episódios aqui, não se esqueça de se inscrever no canal da Codmuc, curtir, comentar e compartilhar. Sempre mandar para um amigo aí para também conhecer um pouco mais dessa história que não é só da Codmuc, é a história da música católica do Brasil e da música católica do mundo. E no outro episódio a gente estava falando do início da Rádio Canção Nova. Vou pedir para o Bruno começar com essa foto aqui que eu prometi trazer. O que você pode falar dessa foto para nós? Vamos ver se vai entrar aqui. 3, 2, vai chegar. Vai. Aí, olha aí. Nossa. A gente falou da Rádio Canção Nova. O que a Rádio Canção Nova tem a ver com essa foto aí? Bom, aí tem história, hein? Para quem não identifica, essa caixa d'água é a caixa d'água que está na Canção Nova até hoje, lá, né? Da Sabesp. Do lado do santuário, né? É isso? O santuário está aqui. Ó. O santuário está aqui, o estacionamento. Aqui está o rincão, né? Aquele mais antigo e tal. Aqui, esse corte aqui, ó, foi para fazer a primeira rádio, o primeiro prédio da rádio. Nessa época que a rádio Aquelas pedras lá já é para a construção da rádio. Então, aqui a rádio ainda é lá na cidade. Ela está lá na rua Marechal Deodoro 65. Só situando a galera, mas o transmissor já está rodando a todo vapor. Já tá lá na fazenda do Faninho, que a gente falou no outro episódio. Exatamente. Só que, eu acho que eu já falei aqui, o prédio da rádio. Pô, tinha uma foto do prédio antigo da rádio, não te dei ela. O prédio da rádio, por exemplo, ele não tinha janela, né? Era um troço horrível ali à frente. Você falou que tinha uns bichos no porão que passavam no meio da... Tinha gambá, tinha rato, né? Era bem ecológico o estúdio, entendeu? Inclusivo. E o piso, tinha um porãozão embaixo, né? O piso era todo casas antigas elevado ali. Não dava para ficar lá, mas primeiro por causa do prédio, a situação que ele era, segundo que era um prédio que não tinha contrato de locação, entendeu? Era um prédio do Grupo Bandeirantes e a gente tinha que fazer um lugar que era a sede da rádio, né? Então eu conversei com o meu sogro, esse terreno aqui, o meu sogro que comprou, né? Todo esse sítio aqui. De esquerdo aqui, também para lá? Vai até lá no... Como é que chama a quadra grandona lá? Cabe 100 mil pessoas. O rincão, o centro de evangelização. Centro de evangelização. E até o lago lá. Tinha um lago embaixo. Lá, né? Então aqui eram 6 alqueires, né? E meu sogro comprou esse terreno e ele deixou a gente fazer as casinhas lá. Está em construção as casinhas. Essa aqui o que é? Aqui, ó. Essa? É. Aqui chamava Recanto do Escorpião. Então a ideia era a seguinte. Quando a gente foi para Cachoeira Paulista, a ideia era ser uma comunidade, né? A gente entrou para Canção Nova, ficou tal. Só que, cara, a realidade de pessoa casada com filho naquela época na Canção Nova não tinha nada a ver. Só lembrando que você vem nesse tempo, você vem com a Cris, com o Thiago recém-nascido. Recém-nascido, tá? E aí vem a Mariângela com 2 filhos, do Danilo e o Felipe, vem meu sogro e minha sogra também de São Paulo para esse chamado de rádio, né? E essa vida que era o nosso sonho viver em comunidade, tá? Então o que acontece? O Recanto do Escorpião, na verdade, né? Ele era um galpão dividido em 3 partes, tá? Era uma lavanderia, um refeitório e uma outra coisa que eu não lembro, que eram 3 coisas, porque essas casinhas que estão construindo, a cozinha era muito pequena, era menor que uma kitnet,
a cozinha, e a lavanderia foi improvisada depois, porque a ideia era ter um centro comunitário de lavar roupa, de fazer comida, de tudo isso aí. Já sempre com essa ideia de viver em comunidade. Sempre com essa ideia. Só que, quando a gente começa a criar filhos e coisas assim, cara, naquela época não tinha a vivência de comunidade que se tem hoje na igreja, né? Era uma coisa totalmente louca. E nós éramos família, era minha sogra, meu sogro, a outra filha, a Maria Ângela, com o marido e 2 filhos, eu e a Cris, com o Tiago pequeno, e aí já está quase a Érica nascendo, a minha segunda filha. Então, a gente resolve comprar um lugar, meu sogro resolve comprar um lugar para fazer a comunidade que a gente queria, entendeu? Que, assim, a gente não brigou com a Canção Nova, mas não dava certo nós lá, não tinha a ver, entendeu? Não dava certo. Não tinha estrutura? Não cabia, sabe? A realidade era outra, entendeu? Você não pode... hoje dá certo, eu não sei como eles fazem, eu não sei mais como é a vida de comunidade, mas nessa época aí, o dinheiro que você ganhava para sobreviver não pagava as coisas do dia a dia, entendeu? Então, voltando, esquecendo um pouco lá, ali está o Recanto do Escorpião, depois o Recanto passa a ser um monte de coisa e ele passa a ser o primeiro estúdio que eu monto. O estúdio é aí no Recanto do Escorpião, tá? A gente reforma ele, mantém, primeiro a gente faz dele quartos, né? E a gente recebe amigos, parentes, tudo nesses quartos. Depois dos quartos, a gente transforma em estúdio. Primeiro, vira uma marcenaria. Eu monto uma marcenaria que eu faço caixa de som. Mas antes dessa caixa de som, vamos falar daqui do começo. Então a gente estava falando de rádio Canção Nova. Tá. Então, seu sogro doou parte do terreno para vocês. Tinha esse troço aí. Não tinha, cara, nós estamos no meio de uma crise financeira na rádio, que era aquele negócio, tinha que pagar a rádio, o João Salles, tinha que pagar o transmissor, tinha que pagar a construção do transmissor, que a gente teve que fazer uma casinha, fazer as coisas tudo lá, e tinha que sair do prédio, entendeu? Então, a gente não tinha dinheiro, cara, e começou a procurar, e nessa época a gente não tinha uma referência de quem mantinha a rádio, entendeu? Porque aí tinha o Dom Cipriano, tinha assumido de novo a bomba de tocar rádio, entendeu? Era difícil manter, porque o custo dela era muito alto, né, de manter a rádio. E aí, nesse meio tempo, o Dom Cipriano e o Padre Eduardo se desentendem lá e o Padre Eduardo assume de ajudar a rádio, entendeu? E nesse meio tempo, precisava construir um lugar para a rádio, ou comprar, mas a gente não tinha dinheiro para comprar. E para construir, sempre a gente construiu em sistema de mutirão, de comunidade, né? Então, eu pedi para o meu sogro se ele podia dar um terreno. O terreno era mais lá embaixo, não era aqui. Era um terreninho, era um corredor que nós íamos fazer. Tinha 2 estúdiozinhos de rádio, um escritóriozinho. Era uma coisinha super pequenininha, sabe? Descendo aí, mais lá para baixo. E aí o Padre Eduardo veio um dia lá e falou: como vai fazer um estúdio? Você é um estúdio de televisão e não tem uma produção de vídeo e tal. E deu aquele gás. Ele disse: Cacilda, a gente não tem dinheiro para fazer estúdio zico de nada. Vai fazer um estúdio maior, com coisa e tal. Aí fui lá, falei com o meu sogro, o Jonas, sabe aquele terreno que você deu lá, tal? Não dá para dar um outro terreno mais lá para cima, para a gente fazer um prédio maior, porque lá no pequeno não dava, porque a gente já tinha cortado o terreno e ficou um negocinho pititico o corte que fez. Deve estar até hoje lá esse corte lá, não sei. E aí eu pedi para ele, meu sogro deu esse terreno. Que é esse aí na beirada da servidãozinha aí, né? Eu não sei o que é hoje lá na Canção Nova, isso daí. E essa estrada, que era a estrada que existia. Que ainda hoje é o caminho, né? Ali é o caminho, continua sendo o caminho. Para a caixa d'água. Então, eu pedi para ele, meu sogro deu esse terreno. Meu sogro foi muito generoso, muito, assim,
com a Canção Nova, porque minha sogra e meu sogro eram consagrados da Canção Nova. Minha sogra, até morrer, era consagrada da Canção Nova, né? E eles foram muito generosos, deram esse terreno para construir o primeiro prédio da Rádio Canção Nova. E esse prédio, basicamente, quem ajudou a construir foi o pessoal de Cruzeiro. Luiz Paulo e companhia. Luiz Paulo, acho que assim, tinha uma turma assim, aqui em Cruzeiro tinha uma turma de pau para toda a obra, monstruoso, né? Eles iam com uma Kombi para lá, entupida de gente para trabalhar, e eles iam de fim de semana, né? Tinha ou outro senhor aqui em Cruzeiro, acho que era o seu Neco, que era o nome dele, também ia. Então, tinha o Dito do Dengo, o Bosquinho, um que mora lá em Taubaté. O Bosquinho grandão? No Bosquinho, né? Bosquinho grandão. O Bosquinho. Bosquinho grandão. O Bosquinho é um cara legal pra gente trazer. Ele tá aqui. vivo ainda? Pô, caraca. O Bosquinho tá firme. Tem uma aí. história deles muito legal. Bosquinho é Gari. O Bosquinho é Gari, né? Que você tá falando, né? Eu não sei, ele é muito É o Bosquinho. grandão, O Bosquinho. fortão é o tal. Bosquinho. Tá firme, é firme na renovação ainda até hoje. O Dito do Dengo acho que morreu já. Esse eu não vou lembrar. Também o Dito era forte pra caramba. E eu vou dar um parênteses aí da fortaleza dos caras, né? Quando resolveu mudar a torre de lugar do Faninho para um outro terreno do Faninho, que era lá no Brejo, que tinha que montar o sistema diretivo, a construção era no Brejo. Então tinha água, entendeu? Só que para construir a torre tinha que cavar uns buracos de, sei lá, 1,80 m por 1,80 m por uns 1,80 m de fundo, para encher de concreto. Fazer uma sapata. Entendeu? Então, a casa de virar concreto era lá na casa do Caixa-Prego. Isso daí era da torre, né? Um é aqui, o outro é lá na casa do Chapéu, o outro é lá. E tinha que carregar o carrinho de concreto. Naquela época não tinha essa de pôr caminhão de concreto, bomba de concreto, nada disso. Não era tão fácil, né? Era no piruzinho, como chama aqui. Não sei como é que chama o carrinho de pedreiro em outro lugar, mas era no carrinho de pedreiro. Só que você empurrar um carrinho de pedreiro com água, era terra e era água por cima. Era brejo. Então você não empurra. Então como que era? 2 puxavam o carrinho com corda e um ia na pilotagem do carrinho. Você entendeu? Então, tudo doidão os caras, né, mano? Tudo do Senhor, vamos fazer a obra do Senhor. Esvaziava o buraco, tirava a água do buraco, né? Cercava para poder encher de concreto. E aí ia 2 puxando um lá no coisa. Quando chegou no buraco, 2 ficavam dentro para ir acertando o concreto. Quando foi os 2 da frente, puxaram demais, o carrinho foi para cima de um dos caras que estava dentro do buraco. O Dito do Dengo segurou o carrinho de concreto no ar, assim, ó. Para salvar o... Era os homens fortes do Senhor mesmo, daí então. Tem uns irmãos aqui de Cruzeiro que vai poder contar essa história aí. Vou perguntar pro Que Bosquinho. é verdade, tá? Ele vai lembrar. Como era o nome desse aí? Dito do Dengo. O Dito do Dengo falava meio assim, Aí, Bosquinho, vamos encontrar para poder saber dessa história direito, hein? Então, ele tem muita história legal, o Bosco. Vai lembrar mesmo. E teve outro fato engraçado. Como o Senhor protege a obra. Antes de chegar aqui, vou contar um negócio de lá. Quando foi montar essa torre lá embaixo, não tinha sistema trifásico para empurrar a betoneira, entendeu? Então, passava uma linha, mas era uma linha monofásica. Tinha 2 fases só e precisava de uma terceira fase. Só que o poste que tinha o trifásico estava quase 1 quilômetro de distância, entendeu? Então, as ideias de Jerico e todo mundo, né? Vamos trazer um fio de lá para cá. Uma fase para completar aqui. Esse fio vinha pelo chão. Entendeu? Não dá para usar o poste na época Eletropaulo. Você não podia pôr um fio de gambiarra no poste da Eletropaulo. Entendeu? Então trazia esse fio pelo chão. Quando começou a obra, o brejo estava seco. Entendeu? Então nós trouxemos fio. Só que, cara, naquela época comprar 1.000 metros de fio era caro. Caramba! A gente não tinha dinheiro para nada. 1.000 entendeu? metros? Nós estamos falando de dificuldade financeira
de coisa de comer, de coisa assim. Então, quer dizer, você não vai comprar 1.000 metros de fio, entende? Naquela época. O que nós fizemos? Como a torre ia mudar de cima para baixo, embaixo da torre, a cada grau tem um fio de cobre de 50 metros. Na de cima tinha. Então tinha, a cada 3 graus, desculpa. Tinha 120 fios de 50 metros. 120 fios de 50 metros lá em cima. O que nós fizemos? Desenterramos alguns fios desses, amarramos um no outro. Até dar 1 quilômetro. Até chegar na betoneira lá. Né? E perto da betoneira botou um pedaço de fio encapado que tinha lá. Bom, começou a obra, tal, não sei o quê. Aí começou a época da chuva, que foi essa época aí do coisa. Né? E aí os fios ficaram dentro da água. Vivo. Né? O fio desencapado. Né? E, só que ninguém tomou choque, graças a Deus. Entendeu? Uma vez as vacas entraram lá e as vacas tomaram choque, cara. E foi, deu dó. Porque as vacas entraram no coisa, pulavam a vaca de um lado do outro, porque os fios ficavam um pouco mais para lá. Entendeu? E quando terminou toda a obra, terminou tudo, tal, estava tudo seco, a rádio montada, foram recolher o fio. O fio, Netinho, parecia um varal de cobra eletrocutada. Assim, para falar de pouco, tinha 80 cobras eletrocutadas no fio, nesse fio de cobre. Como o Senhor protegeu a gente com uma coisa que, vamos dizer, uma inconsequência, né? Uma infantilidade, sim. Uma inocência. Eu acho que a gente foi muito inocente. E como Deus protegeu. O Darcy, lembrei, o Darcy que mora lá, pegou um jacaré um dia lá. Né? Pegamos um jacaré lá. Doido. Então, as aventuras... Brunão, guarda... Por favor, hein? Guarda esse corte. Tem jacaré em Cachoeira Paulista. Na verdade, não é cachoeira, né? Ali é... Não, é cachoeira, ali é cachoeira. É cachoeira? Cachoeira, ali é cachoeira ainda. E vamos voltar para cá. Vamos voltar na rádio. O Padre Eduardo fala para fazer um prédio maior, não sei o que e tal. E resolvemos chamar o pessoal de Cruzeiro, de novo, a turma de Silveiras, e tinha 1 ou 2 de Lorena também que ia ajudar, coisa assim. E aqui, então, nasce o primeiro prédio, o primeiro imóvel da Canção Nova. Não tinha nada aqui em cima, nem capela, nem nada. A primeira construção de Canção Nova aqui em cima foi a rádio, então. Foi esse prédio. A rádio que você tinha falado no episódio anterior, que o pessoal achou que não ia dar certo. A Lua não falou. Não tem cabimento. Como é que vai chegar aqui? Ser longe da rodoviária, né? Porque de domingo tinha um programa de música caipira, que vinha o pessoal de Lorena, de Cruzeiro, tocar as modas de viola lá. Então, como é que o pessoal ia subir lá para fazer o programa? Hoje, o nego vem do Brasil e do mundo inteiro para visitar. Para você que está acompanhando, então, só para a gente se situar aqui. A gente está falando do lado da caixa d'água, do lado de lá, a gente está falando do santuário Pai das Misericórdias. E aqui embaixo o rincão, centro de evangelização. Aqui é o rincão antigo, o centro de evangelização, mas para lá. Antigo, É isso que a gente está falando. Então, aqui é tudo asfaltado, aqui é estacionamento. Então, aqui agora tem uma barraquinha que vende coisa. Sim, mas a primeira construção de Canção Nova em todo esse espaço foi a rádio aqui. Nesse espaço está cortado aqui. Essa estradinha terminava aqui na caixa d'água. Era uma servidão, né? Aqui passava uma rede de alta tensão, né? Uma servidão que acho que já estava desativada nessa época. Né? Aí depois faz a curva lá. É bem coladinho com o antigo Davi ali, né? A caixa d'água. Isso, tinha o Davi aí também. Tinha, né? Tem ainda? Tem a estrutura, tem. Não tem mais a operação, né? Mas a estrutura é outra coisa. A estrutura está lá. E aí então começa aqui a construção da rádio. E aqui depois vai ser a Codimoc também, né? Isso. Aí vai nascer aqui um chiqueiro meu, que eu criei porco aqui. Era do lado de lá? Era do lado de lá. Era aqui. Tinha a casinha do Paulo, trabalhou comigo muito tempo e tal. Então começa a construção. E aqui também tem um outro troço. Um dia eu estou no telhado, a gente ganhou as telhas, a gente ganhava muito material, entendeu? Essa construção aí, muita coisa foi ganha. As telhas, a gente ganhou de um senhor que ele era um gringo, eu não lembro. Eu conheci ele em São Paulo, na época do cenáculo, né, que ele ajudou lá, tal. E ele trabalhava na Eternite. E eu pedi para ele se ele dava as telhas. Ele deu todas as telhas. Cobertura para aquele canalete 90, né?
quando a gente está colocando as telhas aqui, né, tio? Eu estou um dia em cima do telhado, a gente já parafusando, ela tem uma coisa para parafusar a telha, deu uma descarga de um raio, cara. O raio entrou pelas telhas fora, cara, tomamos um choque lá em cima. Eu não lembro quem estava comigo, era alguém de cruzeiro, mas eu não lembro quem era. Tomamos uma descarga boa aí também. E nessa época que vocês estavam mexendo com construção, mas você era responsável pela operação da rádio? Ou não? Eu aqui? era tudo, né? Então, mas a rádio estava funcionando lá na antiga sede. Tava lá então, embaixo. quer dizer, começava o dia, organizava a programação da rádio e subia com a galera para poder construir a rádio nova. A programação eu não mexia muito, eu mexia mais com a parte comercial, com o dia a dia, com campanha. Quando desligava aí tinha que ir lá. Aí tinha que pegar o Fusca e mandar bala. Era assim, era essa toada aí, né? Então começamos a construir essa primeiro imóvel que é da Canção Nova em Cachoeira Paulista, né? Nós estamos fazendo as casinhas lá em cima, as nossas, né? O que acontece nessa época que a rádio está sendo construída, ou ela já pronta aqui nesse lugar, o que acontece como obra Canção Nova? Tem visitação, o pessoal tem alguma coisa na rádio ou não tem nada? Não, tudo acontece em Queluz ainda? Não, nem lá. Em Queluz, não tem. Cara, essa época aí, a locomoção era muito difícil, entendeu? Não se andava tanto de avião nessa época, entendeu? Nós estamos aí em 1981 ou 2. De setembro de 2, eu acho. Não tem ali nessa foto. Acho que é 81. Não se andava tanto de avião. Tá, mas o que acontecia a nível de evento, a Canção Nova? Era os cenáculos, era as formações? O que tinha nessa época aí, tinha o Rebanhão já, né? Tinha coisa. A renovação era muito unida, né? Então, por exemplo, a equipe, o Padre Jonas tinha uma equipe com músicos, entendeu? Que é o que vai gerar lá depois a bandinha da gente, que depois vai ser o foto, eu acho que tem uma foto da galera aí da banda que a gente mostrou. Então, de evento, o que tem, o povo não ia, cara. Ia assim, ó. Por exemplo, alguém de Cruzeiro ia lá na rádio. Eventualmente, alguém de São Paulo, de fim de semana, ia na rádio conhecer. Porque, esse aí... Eugênio, Gildete, Nelsinho, Eugênio... Você tá tocando ali, Padre Jonas, o Adilson tá no cantinho. Quem tá aqui, ó? Esse aqui é o Boina. O Boina. O Adilson tá atrás dele ali. Aqui eu não sei quem é. Ele tá escondido. Acho que o boy tá ali atrás, ó. Tem mais alguém ali atrás aqui. Sim, ali? Sim. E aqui acho que é o Xandão, ó, a bateria. Ele sim. E nessa época vocês acompanhavam o padre aí, né? O padre... Não só nos rebanhões, todos os eventos. Todos os eventos, né? Esse evento aí, se eu não me engano, é quando ele decide montar a Capela de Sapé. Que aí aí seria a segunda obra naquele espaço. Entendi. Então, aí esse terreno da Capela de Sapé não foi meu sogro que deu. Deixa eu lembrar. Não foi meu sogro que deu. Que é como chama ali atrás? É lã, né? Colado com lã, né? Lã, né? É isso. Lá do menor, lá de assistência ao menor. Então aí é um terreninho, né? E que vai construir a Capela de Sapé. E essa é uma primeira missa ali. Aqui monta um palquinho de madeira mesmo, com coisa assim, para fazer essa missa aí. Aí já era forte os encontros, né? Era um tempo de... Aqui está mais para frente. Vocês falaram muito de experiência de oração lá no início. O padre deu continuidade nisso. Como que era a evangelização nesse tempo aí? Como que eram os encontros? Vamos voltar lá no 80, 81, 82. O padre não viajava tanto. Isso aqui é mais para frente um pouco? Isso é mais para frente um pouco. Acho que uns 6 anos para frente. Então vamos lá se não for mais. 81 na época da rádio ali. Então, nessa época aí, a gente vivia mais regional, entendeu? Então, por exemplo, é aquilo que eu te falei, que começou aquelas quarta-feiras de evangelização. Então, por exemplo, a gente ia para Itamonte, Passa Quatro, Itanhandu, Lorena... A bandinha junto com o padre, a banda junto com o padre. Então, eu ia de carro, no meu carro, acho que nessa época tinha uma Belina, eu acho. E punha o som dentro da Belina, ia mais alguém comigo que eu acho que era o Saulinho, né? E nós dois
ia para a cidade, montava o som, ajeitava as coisas, tudo lá. O padre chegava depois, né? E normalmente tinha um outro carro com o resto da bandinha, né? Mas meu carro ia carregado de equipamento. E o padre ia depois com a Lu, né? Porque o padre não dirigia, o padre sempre ia, e a Lu que levava o padre para todo lugar. Então, nas quartas-feiras tinha esse evento. Nos fins de semana, foi progressivo, né? O crescimento dos eventos de fim de semana foram progressivos. Então, no começo não tinha tanto. Tinha, assim, ó, experiência de oração em Brodowski, entendeu? Encontro de oração em São José do Rio Preto, tá? Então, era uma coisa muito esporádica que o padre, normalmente, ia pregar nesses retiros. E, normalmente, não ia a banda. Nesses retiros aí, não ia a bandinha, né? Ia nesses mais regionais aqui, né? Nessas coisas que rolavam. Aí as coisas começaram a crescer, né? Eu saí da Canção Nova. Que a gente vai falar disso daqui a pouco também, a partir desse momento. Eu saio da Canção Nova e começa a crescer muito o movimento da Canção Nova. Mas só para eu entender, essa época começa a Canção Nova, mas o forte era a Renovação Carismática. Era a Renovação. A Canção Nova era uma agulhinha. Era uma comunidade, mas servia a Mas renovação. Era uma referência, porque era praticamente a primeira comunidade de vida da Renovação Carismática. Não tinha nada. Não tinha. O Shalom nasce depois, entendeu? O que tem de comunidade ainda carismática? Não sei, mas a cobaia, a essência... Quem desbravou, vamos dizer assim. Quem desbravou foi o Padre Jonas com a Canção Nova, entendeu? Com aquela aventura. Foi uma aventura, cara. Assim, era muito louco. E você ficou quanto tempo? Não sei, eu esqueço. De tempo? Não sei. Mas assim, esse tempo você ficou na frente da rádio, na parte administrativa. Quando construiu a rádio, você estava lá. A construção da rádio, você tocou inteira. Então, eu toquei a parte da mudança do transmissor da cidade de Cachoeira para a Fazenda do Faninho, e depois da Fazenda do Faninho pro Brejo, que foi a mudança para pôr que era o precedente da onda curta. Lembra que eu já falei que o Brasil inteiro investiu dinheiro para ouvir a rádio do Senhor? Sim. Não era nem Rádio Canção Nova, sim. Era a rádio do Senhor. Então, para chegar na Bahia, em Alagoas, tudo isso, naquela época, a única coisa que tinha era a rádio de onda curta, entendeu? Que era mais um passo que vocês precisavam dar. Que precisava dar, que era... Então, na época, nós pegamos um engenheiro, né, o Andrade, e na época eu que fiz essa negociação toda com o Andrade, falei, olha, a gente precisa sair do que nós temos. A rádio era 1510 a frequência, era lá no canto do rádio, entendeu? E no canto do rádio é ruim de ouvir, principalmente na onda média, né? E tinha que vir mais para o meio do rádio. Então eu procurei o Andrade, porque eu sabia que ele trabalhava, ele era engenheiro para Aparecida, entendeu? Ele era um engenheiro de São Paulo. Procurei o Andrade para melhorar, para chegar no caminho da onda curta, né? Aí o Andrade falou, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir para o meio do dial. Vocês têm que sair dessa frequência. Daí é a frequência de radinho pequena, de coisa assim, vocês nunca vão crescer. Só que, para ir para o meio do rádio, a legislação, assim, você não pode interferir em outras rádios, entendeu? Então, por exemplo, à noite a propagação da rádio é muito grande. Por causa do clima, tudo, as ondas de rádio propagam muito mais à noite. Então, não sei hoje, mas naquela época, as rádios tinham que diminuir a potência. Você trabalhava com 1000 watts durante o dia, à noite você passava para 250. Por quê? Porque ela ia mais longe. Em outra cidade tem uma rádio na mesma frequência e vai atrapalhar. Então tinha que montar, achar uma frequência disponível mais no meio do rádio. E, nessa época, o Dentel, né, que era o Ministério das Comunicações, era muito rigoroso com tudo, né? Então você tinha que proteger as rádios. E aí o único jeito da gente achou uma frequência, que é o 1020 kHz, que é a rádio até hoje, né? Tinha o 1020, só que não dava para ser o sistema de uma antena só. Entendeu? Que lá
na parte de cima da fazenda Faninho, era uma antena só. Precisava de um lugar para pôr 2 antenas. E o lugar tinha que ser maior. O Faninho tinha uma fazenda grande. Ele tinha 120 alqueires, eu acho. Uma coisa. Só que onde estava a rádio, não dava para pôr a outra torre, porque tinha cocheira ali, tinha um vizinho para cá, tinha estrada para cá e uma estrada para lá. Não cabia torre ali. E aí conversamos com ele. Tinha que levar o Faninho cedeu um terreno lá embaixo, no Brejo. Entendeu? Porque o Brejo, na época, por exemplo, falava que propagava melhor a rádio, coisa assim e tal. Então eu tô nessa mudança também para ir para baixo para o 1020, para com o 1020 a gente conseguisse entrar para o ramo das ondas curtas. Entendeu? Então... Ou seja, chegar mais longe, né? Fazer a rádio do Senhor chegar mais longe. Aí a primeira concessão que a gente conseguiu foi uma onda tropical. Não era uma curta desse jeito, mas ela já saía dali. Ela já pegava no Espírito Santo. Só para referência, nessa época a rádio pegava até onde? Como que era, mais ou menos? O 1000 watts? O 1000 watts chegava aonde? Pegar bem? Até Guará. 1000 era só até Guará. E Piqueluz, pro outro lado. Pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Ela pegava um pouco em Passa Quatro, entendeu? Conforme o lugar de Passa Quatro. Né? E aí vocês mudam para... Só que o Brasil inteiro mantém essa rádio financeiramente para um dia ouvir. Olha a fé. Que foi a história que você contou no outro episódio lá, da galera que comprou as coisas da unidade. Isso daí, cara, o Padre Jonas tinha uma visão muito louca, cara. Ele, assim, ó, eu acho que ele enxergava. Foi que nem Dom Bosco viu Brasília, o Padre Jonas via as coisas, entendeu? E metia as caras. Não tinha... Meu pé me dói, vamos fazer, o Senhor está conosco e tal. Foi uma época de muita ousadia na fé. Né? Ele era ousado. Só que, por exemplo, o Padre Jonas ia celebrar lá na obra. Entendeu? Ele fazia missa nas obras. Ele não largava a gente lá e ele era o padre que fazia programa. Não. Ele estava junto lá. Ele estava junto e ele botou, pelo menos lá na obra do Brejo, ele botou os meninos da Canção Nova para trabalhar, cara. Que era tudo neguinho, que era neguinho de igreja, que tava, sabe assim, que tinha a mãozinha bonitinha e tal. Fofinha. Foi. Nelsinho foi para lá, Ricardo Sá foi para lá, entendeu? João Luiz foi para lá. Entendeu? Que hoje está aí. Passaram muitos anos na comunidade, mas ralava lá de short, sem camisa, descalço, carregando concreto e fazendo coisa. O padre botou essa turma na mão na massa lá também. Só que o padre vinha para celebrar com a gente, para manter a espiritualidade da obra. Entendeu? Não era simplesmente um grupo de pessoas que trabalhava para um negócio qualquer. Entendeu? O padre dava assistência. Isso, dava assistência. E isso daí, eu acho que é um marco muito legal, porque mesmo quando a gente está aí, e, vamos dizer, eu saio da Canção Nova, o padre continua sendo meu conselheiro, entendeu? Me dando assistência, mesmo com a criação dos filhos, com os caminhos do dia a dia, aquilo que eu falei da Codimuc, quando eu tenho chamado, eu vou falar com o padre lá. A gente vai contar, a gente quer contar isso tudo. Ele não abre mão do pastoreio, mesmo eu não estando dentro da comunidade. Você vai, então, você vai na comunidade, trabalhando. Então, a gente contou lá, você veio de São Paulo para aquele... Carnaval com Cristo, naquele Carnaval com Cristo, voltou para São Paulo, veio com o padre, foi fazer negociação da rádio, em 50 dias inaugurado, aí você começa toda essa jornada. Você fica até essa mudança para as ondas curtas, é isso? Não, eu saio um pouco antes e volto. Eu saio e volto, porque é enroscado, cara, é muito complicado, as coisas eram muito difíceis, entendeu? Eu acho que não, até a onda tropical eu tô na rádio. Eu saí depois, eu volto para... Eu acho que é para colocar a onda tropical no ar, coisa assim, entendeu? É isso mesmo. Aí nessa época que está acontecendo a nível de comunidade, já tem a capela de sapê? Não, não. Só tem a rádio ainda? Lá embaixo.
a rádio lá embaixo. Não, então, vocês vieram para cá, construíram a rádio aqui em cima. Quando é que inaugura? Você lembra? A rádio aqui em cima, ela é... Vamos dizer, quando a rádio vem para cima, já está no diretivo, já está na Torre Nova. Nessa torre que vocês fizeram lá no Brejo. No Brejo. Essa torre existe ainda? Ah, não sei, eu não acompanhei mais depois. Parece que todas as torres foram para outro lugar. Entendi. Porque a onda tropical na época ficou ali também, lá embaixo. Entendi. Mas parece que depois, quando eles cresceram, que sim. dá para fazer compra aqui, sim. faz ordem de compra tal. Na minha época não tinha isso, não, cara. Não, é na raça, né? Assim, quem pode dar, né? Quem que é o feijão de hoje? Muitas vezes a gente veio aqui em Cruzeiro pedir ajuda. Acho que tinha Irmãos Pinto, né? Tinha. Tem ainda? Não. Mas tinha. Durante muito tempo, né? Teve a loja. Tinha ele, tinha uma outra... Não era Cardoso, tinha um outro nome de coisa. A gente pedia material, a gente comprava alguns e pedia outros, entendeu? Então comprava 50 sacos de cimento, pedia 20. Você falou no outro episódio também, nessa época a rádio já era exclusiva para evangelização, não tinha mais propaganda? Aí ela já tinha passado para viver exclusivamente do Clube do Ouvinte, né? Aí já tinha aquela história que você ajudou a construir lá, do Clube do Ouvinte, do pessoal que ajudava. Você deu uma pincelada, mas conta um pouquinho mais dessa história aí. A gente falou da história de começar o Clube do Ouvinte, nessa época você estava junto com o padre. Como é que foi isso aí? Então, a Rádio Aparecida tinha o Clube do Sócio, né? Só que, vamos dizer, durante muito tempo a Rádio Aparecida foi um referencial para a gente, né? O Padre Jonas não queria aquilo e um dos motivos do Padre Jonas buscar fazer programa de rádio, ter a rádio, foi uma reunião do clero em Aparecida. Tá? A arquidiocese da nossa região aqui, né? Eu não sou, era Aparecida. Ah, não, eu sou de Taubaté, Aparecida ainda. Então teve uma reunião do clero em Aparecida e teve algum episódio desagradável do Padre Jonas com alguém da direção da Rádio Aparecida. Sabe assim? Conversava? A renovação conversava ou era... Dava choque ali? Não. A Aparecida era totalmente avesso à renovação. Até hoje é meio atravessado, né? Eu posso falar porque eu não sou nem da TL, nem da renovação, nem nada. Eu sou católico só, né? Não tenho bandeira nenhuma. Então, minha bandeira é o Vaticano, e olha lá, né? Então, eu não tenho problema. Então, naquela época, era complicado. E, vamos dizer, não se dava um microfone para um padre da renovação. Entendi. E, logo em seguida... que se dane, eu vou falar. A fundação, Nossa Senhora Aparecida, era a dona da Rádio Mantiqueira, aqui de Cruzeiro. Ainda não? Não, acho que não. Não? A Rádio Mantiqueira, que era da Fundação Nossa Senhora Aparecida. E o Padre Jonas tinha programa aqui. E eles tiraram o programa do Padre Jonas do ar. Entendeu? Era um dos poucos programas católicos da rádio. Era uma rádio estritamente comercial, que tinha lá o terço, Ave Maria, consagração às 3 horas com o Padre Vitor. Era bem café com leite, em termos de evangelização forte. Era mais comercial. Então o programa do Padre Jonas era forte. E eles tiraram o programa do Padre Jonas do ar, né? Isso é aí que eu digo, né? Tem umas podas de Deus que eu digo assim, é esterco na planta, né? Então foi ruim, doeu tal, mas foi o que motivou. Provocou ele. Buscar montar uma rádio que virou a Rádio Canção, que era a rádio do Senhor, né? Então, por que eu entrei nesse assunto aí? Eu me perdi agora na história. A gente está falando da sua presença com o padre do Clube do Ouvinte. Ah, tá. Então, a Rádio Aparecida era uma referência. Pô, você entrava na Rádio Aparecida, você entrava pelo Clube dos Sócios. Entendi. Então, o sócio era o Champ, que era o cara que dava muita grana para a rádio. O cara que mantinha a obra. Não, o comercial da Rádio Aparecida era muito forte, né? Mas o que dava poder para a Aparecida ser a rádio que ela era, é uma rádio monstruosa, muito grande, uma estrutura de uma Rádio Globo, entendeu? É uma rádio
ferrada. E o que fez ela ser o que ela é foi o Clube do Sócio, né? Então a gente tinha a referência que quem tinha que manter a Rádio do Senhor era o povo de Deus, né? Então decide montar o Clube do Ouvinte, né? Canção Nova. E aí a gente começa a bolar um monte de coisinha, cara. Nossa, o começo é muito simples, sabe? De fazer carnezinho à mão, e mandar. E, cara, nego era sócio do Clube do Ouvinte, e ele não era ouvinte. Aqui em Cruzeiro tinha, quem distribuía. Tinha os representantes regionais, aquelas pessoas que ouviam. É. Só que a gente pegava ouvinte da Bahia, do Amazonas, do Ceará, entendeu? Pessoas que ajudavam o Clube do Ouvinte, entendeu? E aí, quando o Clube do Ouvinte começa a engatinhar, o padre fala para tirar o comercial, aquilo que eu te falei já de outra vez. Sai o comercial da rádio e a rádio fica estritamente evangelística. Você falou que o comercial é que sustentava a folha de pagamento. Um programa. Um programa que era de uma pessoa aqui de Cruzeiro. Né? Então, um programa pagava a folha de pagamento, que a gente tinha funcionários também. E a gente tinha que manter a Canção Nova também, né? As coisas, os missionários que moravam lá, eles comiam, tinha tudo. Então, o que aconteceu? O Clube do Ouvinte, ele tem uma fase que ele não supre, entendeu? A necessidade financeira da rádio. E ainda rádio. assim o padre decide dar espaço de fé. Dá espaço de fé e começa as campanhas, né? Pelo Brasil. A minha sogra comanda, né? Nessa época das dívidas de torre, de pagar a Bandeirantes, de tudo isso, a minha sogra sai viajando pelo Brasil, algumas vezes com o padre, outras sozinha, fazendo uma campanha de dar ouro para a Canção Nova, joias, entendeu? Porque tinha tido aqui no Brasil, dei ouro para o bem do Brasil, lembra? Você lembra? Eu era pequeno, a sua mãe nem namorava. Então, resolve fazer uma campanha de pessoas. Por quê? Porque minha sogra abriu mão das joias dela. Entendi. Minha sogra tinha joias. E quando ela vem para cá, para Cachoeira, e que se consagra, ela dá os bens, o bem dela, que era as joias, para a Canção Nova. E aí ela tem o testemunho dela, né? De que deu as joias assim. E aí minha sogra sai, ela vai lá para a região onde é a família dela, em Ribeirão Preto, Franca, e vai visitar as pessoas, tudo isso, pedindo colaboração. E a renovação pipocava essa época, né? Então, no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Era muito forte, né? E, vamos dizer, os movimentos da renovação eram muito fortes, muito concentrados e grandes, entende? Então, eles eram bem regionais, bem específicos, assim, de regiões, mas eram muito fortes, e quem participava era tipo esses crentes de hoje, entendeu? O cara dá carro, dá coisa, assim, para a igreja, dava para a obra. Então, a gente recebeu muita doação, muita coisa, que era o que mantinha a rádio, entendeu? Porque o custo de energia, essas coisas, era alto, né? Porque a gente vivia na época, né? Hoje é alto, sei lá, pagar satélite, pagar um monte de outras coisas. Mas foi um passo de fé do padre, né? Tirar a parte comercial da rádio. E, cara, não tinha motivo. Não tinha propaganda de motel, não tinha propaganda de cachaça, de cerveja, distribuidora de bebidas, cigarro, não tinha nada. O comercial era censurado, entendeu? Ele era filtrado o que podia passar de comercial na rádio. Então ela já tinha um caráter... Já tinha um olhar diferente, né? Não era tinha um olhar de comércio, né? Quando do espaço. Resolve tirar, é uma coisa que dá um clique na cabeça do padre de depender do Senhor. E como é que era? Porque assim, a gente tá falando, o padre Jonas, a gente tá olhando o padre Jonas agora, né? Depois de toda a obra. Mas naquele tempo, você sai de São Paulo, vem pra cá, vem morar aqui. Falando aí de um garotão aí de uns 40 anos. Já, tira, aí vai, monta, compra a rádio, 2 milhões, deve, parcela e monta transmissor e vai aumentar a rádio. De repente, faz o seguinte, tira a propaganda, tira o comercial da rádio.
Não é o Padre Jonas que a gente conhece agora, da obra inteira. É o Padre Jonas que ele começando pega o microfone também. E fala assim, a partir de hoje não tem mais. Gente, é nós isso aí. precisamos de 20 milhões todo mês. Não é esse Padre Jonas, né? É Não, o Padre Jonas ali não da obra. Como é que era ouvir isso aí assim, por dentro, e a confiança, esse misto de confiar Sabe o que é? Tinha uma coisa muito interessante. O Padre Jonas, pelo menos lá na coisa, e depois, acho que ele continuou assim muitos anos, ele era um de nós, entendeu? Ele estava junto, a gente viajava, não tinha um quarto para o Padre Jonas, ele dormia com a gente, entendeu? Fazia as coisas, a gente dirigia para o padre. Legal. Entendeu? Legal demais você falar isso. O oficial era a Lu que, vamos dizer, foi o braço direito do padre o tempo todo. Mas, muitas vezes, eram nós que levávamos o padre para lá, levava para cá. O padre vinha, dormia na casa da gente. Aí depois, quando a gente melhorou um pouco, o padre ia nadar na piscina, em casa, entendeu? Ele ia na banheira lá. Então, quer dizer, era um troço assim, era do nosso dia a dia. O padre cortava o cabelo com a minha sogra. O padre tratava o dente com a minha mulher. Entendeu? Então nós tínhamos uma relação. Tinha uma presença ali, muito né? Mesmo próxima, sendo sacerdote. Então, o padre batizou meus 3 filhos praticamente, né? Acho que só a Érica que foi o padre Mauro, mas o padre Jonas estava junto, né? Então, não é mais, né? O padre Mauro não é mais padre. Não sei. Né? Desses para trás, não vale a pena falar quem é, quem não era. Então, a vida dele era muito intensa com a gente. Ele ia para São Paulo, ficava na casa do meu pai, da minha mãe, entendeu? Não tinha essa de ficar em hotel, ficar em coisa. A gente viajava para os lugares, ficava em casa de congregação e tal. Então o padre, ele era muito do dia a dia, que nem eu chegar para você agora e falar assim, Netinho, o senhor está mandando a gente fazer isso assim, assim. E você fala, entendeu? Porque como que o senhor falou que ele tinha o troço profético dele, era muito forte. Ele tomava posse de... E não dava para você falar assim, não vai dar certo, repensa, coisa assim, entendeu? Era uma palavra forte, né? Como é que os irmãos falam? Rema, como é que é? É uma palavra que é a palavra do Senhor mesmo, ali em cima da pinta. Então, muitas vezes, né? A gente via isso, mas era um ser humano, né, o padre. E a gente sabia distinguir quando era o Padre Jonas, quando era o profeta Jonas. Entendeu? O profeta Padre Jonas. Tinha uma diferença nisso daí. Tinha um ser humano ali, cara. Sim, claro. Com instintos, com vontades, com coisas assim. E que se confundia. É aquilo que eu falei. Nós não tínhamos experiência profissional de fazer o chamado que Deus nos dá. É aquilo que muita gente fala. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Sim. A Rádio Canção Nova, nós, Canção Nova, tudo que é hoje, nenhum de nós era capacitado. Todos fomos chamados. Entendeu? E no nosso chamado, Deus foi nos capacitando. Então, voltando lá no prédio lá, a gente monta o primeiro estúdio, o primeiro coisa onde tem a Rádio Bandeirantes, que ali estava transferindo o nome já para a Rádio Canção Nova, entendeu? Já estava deixando de ser Rádio Bandeirantes Cachoeira Paulista e já estava montando a Fundação João Paulo II, que acho que é a mantenedora ainda até hoje da obra Canção Nova, né? E aí você está na inauguração dessa rádio, você ainda está? Tô. Desse prédio. E no começo da fundação também, porque, cara, a fundação tinha que pegar as cotas do Faninho, do seu João Dabu e da Lu e transferir para uma fundação. Só que, cara, a gente não entendia nada de fundação. E aí o Padre Jonas tinha um contador em São Paulo, não lembro o nome dele, cara, mas esse homem ajudou muito a gente. Ele era contador dos salesianos lá em São Paulo. E ele ajudou a gente, fomos muitas vezes para São Paulo para conversar com ele, de montar a Fundação João Paulo II. Não era tão simples assim. Não era bem complicado. A fundação. Uma fundação é uma coisa, uma fundação dona de uma concessão de radiodifusão é outra coisa.
entendeu? Então não é a mesma coisa. E a concessão não podia passar para a Associação Canção Nova, entende? Porque uma associação não pode ser dona de uma concessão de radiodifusão. Tinha que ser uma fundação. Então teve que montar a fundação para fazer isso aí. E aí, na fundação, começa a aparecer de volta o Eto, né? Que até hoje é um homem de frente lá da Canção Nova, tudo isso. O Eto, ele começa a trabalhar na Sabesp, ali na Sabesp, ali na esquininha, sim, né? E o Eto começa a voltar a participar da vida ativa da Canção Nova, porque o Eto é do começo da construção de Queluz, entendeu? Então, lá no comecinho da Canção Nova, ele participa e tal, e aí ele volta, nessa época da fundação aí, o Eto volta a ser parte de toda aquela gestão que nós estamos fazendo de fundação. E fala para mim, esse tempo todo, vindo de São Paulo, quando é que dentro do Heraldo aparece aí o alerta, o desejo de mudança, ou que o meu... Não sei se o meu lugar, né, aqui, não sei se essa expressão ela é muito boa, porque uma vez ali eu acho que a Canção Nova ainda está dentro de você com tudo que você viveu, com né? Certeza, isso não tem jeito. Eu sou fruto disso daí. Mas quando é que aparece que o seu tempo de contribuição ali... Com o Padre Jonas. Com o Padre Jonas, chegou no fim. No estúdio do meio da rádio. Nós estamos conversando e, sabe, assim, ó, eu não sei explicar. Sabe quando um namoro não dá mais certo e você gosta... Eu gosto de pegar o Nelsinho Correia, porque o Nelsinho Correia foi um exemplo para mim. O Nelsinho Correia namorou um monte de menina, sabe? Todos os namoros do Nelsinho terminavam melhor do que ele começou. Todos. Tanto é que no dia do casamento do Nelsinho com a Márcia, ele cantou uma música para as ex-namoradas. Olha. Porque elas ajudaram ele a chegar ali onde ele estava com aquela mulher que ele amava. Entendeu? Então tem um momento que ele é rompimento para o crescimento. E isso é muito dolorido. Eu e o padre, nós chegamos à conclusão que ali não era meu lugar. Entendeu? E o padre falou para mim assim, Heraldo, Deus quer fazer com você uma obra que nós não podemos fazer aqui na Canção Nova agora. Isso é forte demais. Eu já ouvi algumas vezes você falar, isso é muito forte. Sabe? E repete essa frase. Com licença, você é um Zé Bosta, cara. Entendeu? E de repente, o Padre Jonas fala para você que Deus tem uma obra para você que não dá para realizar ali. Que não cabe aqui nesse lugar. Exatamente. Uau. É seu esse chamado. Entende? Cara, isso aí... Nossa Senhora. Mas você tinha... Aí assim, você não sabe onde é o norte, onde isso é o aí, sul. essa é a pergunta. A bússola sua roda 78 rotações por minuto. Porque eu imagino que deva bugar, porque você vem de São Paulo. Como você veio, né? Abre mão de várias coisas, está ali vivendo o seu chamado. E de repente... Mas isso era uma percepção sua, vocês chegaram a essa conclusão junto nesse papo? Porque uma vez eu saí... eu saí 2 vezes da Canção Nova, da rádio. A primeira eu saí desgostoso, eu estava chateado, entendeu? Aconteceram coisas que eu não gostei, eu saí, entendeu? Só que, com o tempo, a obra precisava de mim e eu precisava dela, entendeu? Sim. Foi num desses momentos aí de transmissor, de coisa assim, e... que eu não achei o meu fio da meada, entendeu? E a Canção Nova não tinha um cara para fazer aquelas loucuras que eu peitava. Precisava de um louco ali naquela hora, entendeu? Então eu volto, fico esse tempo e aí acontece isso, entendeu? Eu vejo que ali não é mais meu lugar e o padre vê que ali não é mais meu lugar. Quer dizer... Num primeiro momento foi por coisa que você ficou desgostoso, né? Não gostei. Foi. Mas Deus te traz de volta para você amar de novo a obra. Exatamente. E já não sair mais por causa de algum problema. Coração magoado, ou porque foram injustos com você, ou qualquer coisa assim, entendeu? Então eu saio da Canção Nova na boa.
Tanto é que o Padre Jonas me dá maior força em todo o tempo. Quando eu começo o estúdio, o padre é minha maior força, entendeu? Ele me apoia, tudo isso e tal. E mesmo nesse intervalo aí, que a gente já está morando lá em cima, a Canção Nova não tinha um lugar, não tinha sala de reunião, entendeu? Não tinha coisa. Então, algumas reuniões do conselho da Canção Nova eram na sala da minha casa. E algumas me chamavam para participar da reunião do conselho e eu não era nem da comunidade mais. Entende? Não deixou de ser de confiança do padre, nós temos a relação. Nós tivemos muitos problemas, sabe assim? Por imaturidade, por falta de experiência, por, sabe assim, cara, nós saímos do zero e chegamos lá em cima. Entendeu? Mais uma vez vem essa palavra, tem que desbravar alguma coisa, né? Eu não estou seguindo um caminho que alguém já fez, é algo novo, né? E paga o preço, né? Quando meu sogro comprou esse terreno, que mostrou, muita gente, nossa, vocês vão fazer uma comunidade num lugar fora, não sei o quê, entende? Quando meu sogro compra esse terreno, ele compra esse terreno com o dinheiro do apartamento que ele vende. Olha como Deus é bom. E aqui eu tenho que dar esse testemunho, porque o meu sogro, ele era um homem muito sistemático, entendeu? Mas ele era um homem de muita oração, entendeu? Mas era um homem sistemático. Ele vende o apartamento dele em São Paulo, ali na paralela da Avenida Paulista, um lugar nobre, e compra esse terreno, tá? Ele dá parte do terreno uma filha, uma parte do terreno para outra filha, né? E aí ele dá esse terreno para o senhor, para fazer a Rádio Canção Nova. E aí ele dá um outro terreno para coisa. E aí o seu João Dabu, com mais algumas pessoas, perguntam se meu sogro não quer vender um terreno, que é onde fez o Rincão, o outro lá, né? E a partir daí a gente vai vendendo terrenos aos poucos. Eu acho que das vendas desses terrenos todos, comprava pelo menos uns 8 andares de apartamento do prédio que meu sogro vendeu um apartamento. Olha como o senhor multiplica. Entendeu? Num terreninho que ele deu, como o senhor supervalorizou. E é engraçado que o meu sogro dizia assim, vocês não podem vender isso aqui. Isso aqui é para construir prédio de 20 andar. Porque na época eu nunca pensava em ter um prédio em Cachoeira Paulista. E hoje? E hoje, cara, tá cheio de prédio lá. É no terreno mesmo, bem no terreno. Então, mas eu não me arrependo, sabe? Eu fiz a coisa certa na hora certa. E louvado seja Deus que conseguimos vender tudo para Canção Nova. Entendeu? Ela conseguiu. E pô, você fazer negociações assim é muito difícil, porque envolve dinheiro, envolve patrimônio. Então, essas negociações, elas mexiam muito com coisa de sentimento nossa, entendeu? Porque era complicado. Uma cláusula de um contrato é uma linha escrita num papel, entende? Então, você tem uma ótica que você está vendendo ou tem outra que estou comprando. Então, a gente se entendendo isso aqui é mais complicado do que o fato de vender. Com certeza. Você entendeu? Então, nós tivemos muitos momentos assim, mas o amor entre nós não diminuiu nem um pouco, sabe? O amor entre nós, ele é um amor de raiz, sabe? Tanto é que hoje, cara, eu tenho uma ligação, eu digo, eu não nego o que eu tenho de Canção Nova dentro de mim e o que eu tenho de filiação do Padre Jonas que ele formou dentro de mim. Muitas dessas loucuras de Codimuque é Codimuque Habib, entendeu? Tem um pouquinho dele nessas histórias de eu sentir aquela coisa, vamos fazer um show no Crédito Carral, sabe? Umas coisas assim que... a visão clique. Do profeta e a visão... Dá para perceber. Dá um clique. Dá para perceber. Se todo mundo falar assim, eu não vou, ele disse, então tchau. Sim. Entendeu? É o que Jesus fala. Vocês também querem me abandonar? Entendeu? Estava pouco ligando. Se não quer, eu começo tudo de novo com outro. Entendeu? Qual o maior aprendizado dessa época aí, compadre? Assim, que você pode dizer assim, ó, esse aprendizado é um aprendizado que eu carrego até hoje, para minha vida.
O maior aprendizado que eu tive com o Padre Jonas não foi de obra, não foi de coisa assim. Foi um aprendizado profético de formador. Entendeu? Que eu usei para a educação do meu filho, uso para a educação do meu neto, um deles. Que uma época que eu tive um problema sério com meu filho, com o Thiago era impossível, cara, era um moleque uriçado, cara, ele ficava nessa mesa, essa xícara tinha caído 2 vezes, derrubado a água 3 vezes aqui, ele tinha derrubado o microfone, arrebentado o cabo, você entende? Ele era um moleque assim. Então, a vida dele, o dia a dia era assim, a gente levava ele no cabreço, cara. E o padre falou assim, ó, esse é o maior ensinamento para mim, do padre. O Thiago é um rio com uma força d'água muito grande. Só que essa água está sendo desperdiçada pelo campo e ninguém está aproveitando. Ponham margens no Thiago, para que essa água seja canalizada e ela seja aproveitada e pessoas possam usar dessa água para plantar, pessoas possam usar para isso, para aquilo, mas coloquem margens. Então, essa foi a maior lição de prática, porque eu acho que o padre não pensava isso. Ele tirou lá do coração de Deus, de algum lugar, entregou, que para mim foi fundamental. Tá? Essa foi uma das coisas. A segunda, eu falei lá no comecinho da obra que ele me deu aquela nota de 1 cruzeiro e ele ficou com a outra nota de 1 cruzeiro. Ele confiou em mim o óbolo da viúva, sabe? Quando ele me deu aquele dinheiro, ele disse, eu sou o profeta, você é o administrador, entendeu? Quando eu saí da rádio, eu dei essa nota pro Eto. Que bonito. Eu disse, o padre confiou para mim essa nota de R$1 lá no começo da obra, você passou a ser o administrador, agora aqui essa notinha de R$1. Que coisa linda. Que o padre me deu. Essa foi o que ele arrecadou em Queluz, naquele domingo que ele ligou para mim lá, que queria falar para comprar um som. Esses 2 cruzeiros foi desse dia de louvor em Queluz. A primeira ligação para te ajudar a montar o sisteminha dele que você contou no primeiro episódio nosso aqui. Isso, exatamente. Então, acho que essa confiança dele, ele não me conhecia, cara. Ele não me conhecia, não sabia se eu era bandido, se eu não era. Ele botou a obra que Deus confiou a ele para eu tomar conta, para eu ir embora de São Paulo tomar conta lá. Ele não sabia quem eu era. Entende? Então, ele tinha fé de que eu era aquela pessoa para aquele momento de Deus na vida dele. Entendeu? Então, essa confiança de enxergar o meu chamado, meu ministério, foi muito significativa na minha vida, porque eu não sou um paraquedista que caiu num campo de batalha da obra de Deus. Eu fui chamado e fui, assim, embora não me conhecesse, embora tudo, ele confiou naquilo que Deus colocou no coração dele. Ele foi treinado, né? Eu acho que ele treinou você para aquilo que vinha na sequência. Exatamente. E é um pouquinho dessa sequência que a gente quer contar mais pra frente. Quero agradecer o Heraldo por mais esse bate-papo. Já, nem começou. 1980 a gente nem esquentou ainda, né? Estamos em 2025, falta 45 anos de podcast aí. Quero agradecer o Heraldo por mais esse bate-papo e dizer para você, acompanhe essa história. Quanta coisa rica a gente pôde aprender. Teve coisa aqui que eu tô sabendo pela primeira vez. E talvez você esteja vivendo coisa que foi plantada lá. É isso aí, com certeza. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. No próximo episódio do nosso Podmuc, a gente vai contar um pouquinho dessa transição de Canção Nova, início de estúdio, Cristo Atividade, Codmuc, Anjo de Resgate, 25 anos de música católica. Então você não pode perder o próximo episódio do Podmuc. Fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!